Boa tarde, nós estamos aqui dando início a mais um programa, na verdade o segundo programa chamado Análise Global, onde temos a alegria de ver o professor Marminho dar aula para nós em Taubaté sobre várias questões internacionais que vêm sendo discutidas na atualidade. A segunda aula é um bloco inteiro, sem interrupções. Na semana passada, o Marminho falou dos motivos que levam a essa violência enorme nos Estados Unidos e qual a origem disso, que país é esse que não consegue se livrar das violências. E hoje é a segunda aula, onde ele vai falar da crise internacional. É uma crise econômica que começou em 2008 e que até hoje muitos não viram o fim do túnel e que o Brasil também sofre as consequências, os efeitos. Com a palavra, o professor Marminho para nos contar que crise é essa, de onde que vem, para onde vai, quando que acaba. Boa tarde, Yara, boa tarde, internautas. É uma satisfação falar outra vez com o público do Diário de Taubaté, que eu espero que vocês estejam lendo. À medida que vocês leem a imprensa regional, vocês dão mais autonomia para a imprensa. É preciso que vocês fiquem sabendo o que se passa em Taubaté, na nossa região também, e que deem essa força para o jornalista da sua cidade, para que ele possa trabalhar, para que ele possa vender jornal e com um público cada vez maior, ele poder exercitar mais a autonomia que é necessária para a profissão dele. Vamos então a um assunto da política internacional e agora com foco na economia. Não são duas esferas separadas, a política e a economia. Elas têm muito a ver e estão muito ligadas. Para começar, explicamos que economia não é uma ciência natural, não são leis como as leis da física, como as da química, são construtos históricos, os sistemas econômicos. Quer dizer o seguinte: a economia é do jeito que é, em parte porque o ser humano ao longo da história a fez assim. Se a humanidade tivesse seguido outro percurso, talvez a economia fosse muito diferente do que é agora. E a economia passa por várias fases. E uma maneira comum de classificar essas fases da economia são os chamados modos de produção. Desde o começo do mundo, desde o começo, enfim, da humanidade, enquanto uma espécie racional, pelo menos, nós vimos vários modos de produção. E na nossa sociedade, o modo de produção que existe e perdura desde a antiguidade e que por um tempo ficou suspenso durante o período feudal é o capitalismo, que começa com a economia das trocas e das trocas simbólicas, a partir do momento que as pessoas atribuem valores para as coisas e a partir desses valores é possível trocar uma coisa por outra. E a partir também do momento que se inventa alguma coisa intermediária para fazer a troca, no caso, o dinheiro. A partir desse momento, existe uma divisão dentro da sociedade que é, grosso modo, assim: há exploradores e há explorados. Muito bem. O capitalismo passou por várias fases e vários tipos de capitalismo. É o que nós tivemos desde que a Europa saiu do feudalismo e passou por uma revolução que se chamou Revolução Comercial e depois pela Revolução Industrial. Até a década de 60, o mundo vivia
na economia do capitalismo industrial. Isso é importante. A partir da década de 70, começou um período que é chamado pós-industrial. E hoje em dia nós chamamos esta sociedade capitalista corrente de sociedade da informação e do conhecimento, ou seja, é o capitalismo da internet. Tá? Por que é capitalismo pós-industrial, na década de 70 já, se não havia a internet na extensão que nós a conhecemos? Era uma coisa muito limitada, eram poucas pessoas que tinham acesso, começou muito mais como algo dos militares, depois envolvia universidades, empresas, centros de pesquisa e tal. Levou pelo menos uma década para que as pessoas começassem, em países ricos como os Estados Unidos, a aceder à internet, e depois somente nos anos 90 que nós aqui no Brasil vimos isso. Por quê? Por que ali nos anos 70 era o capitalismo pós-industrial? Porque ali começou uma mudança que tem a ver com o conhecimento da economia. A partir do momento que as pessoas que controlam o dinheiro passaram a entender melhor como é que funcionava a economia, elas passaram a mudar o modo delas ganharem dinheiro. Tá? E elas deixaram de privilegiar a produção e passaram a focar a especulação. Porque o que importa para uma empresa é o lucro, não é fazer coisas, mas simplesmente ganhar dinheiro. Se uma empresa puder receber dinheiro sem fazer nada, vai receber dinheiro sem fazer nada. Isso é uma lei do mínimo esforço. Então, nesse período, já nos Estados Unidos, aconteceu um ciclo que se acentuou principalmente com o governo do Reagan, que foi de desindustrialização do país. A própria iniciativa privada começou a comprar indústrias, empresas e sucatear essas empresas para depois vender e especular com elas. Ou então simplesmente sucateava para poder jogar as ações dessas empresas na baixa e daí recuperar a empresa e vender na alta. Mas isso custava postos de trabalho, custava deslocalização, perda de plantas industriais, o que você imaginar. É um período também que o primeiro mundo passou a colocar mais indústrias suas no terceiro mundo por causa da mão de obra barata. É um período em que grandes gigantes da indústria, como por exemplo o GM, pararam de apostar tanto na venda de automóveis, mas usar a venda de automóveis apenas como um recurso a mais para jogar no mercado financeiro. Então, é esse sistema que nós temos hoje, em que fazer dinheiro especulativo prevalece sobre a produção. É assim que funciona o mundo agora. Muito bem. Crise mundial sempre tivemos, desde que o mundo é capitalista. E é até previsível que periodicamente nós vamos ter crises dentro do capitalismo. Isso é pacífico. Mas essas crises não acontecem espontaneamente. Elas não são sem planejamentos. Elas, na verdade, resultam de um esforço para maximizar lucros das empresas que ganham com a especulação agora nessa forma de capitalismo. Entendam isso. Muito bem. O que acontece então? Privatizar empresas para sucatear depois é uma forma de ganhar dinheiro. Muito comum nesses tempos. Outra forma é especular com as moedas dos países. E outra forma ainda é mexer com as dívidas soberanas, as dívidas externas de cada país ou dívidas internas. Então, o mecanismo muito comum no caso das dívidas é o seguinte: fazer com que os governos se endividem cada vez mais para pagar cada vez mais juros para os bancos. Como é que eles fazem? Eles emprestam dinheiro para cobrir um gasto
depois emprestam de novo para cobrir o empréstimo, e emprestam de novo para cobrir o empréstimo que cobriu o empréstimo. O Brasil já faz isto desde a independência, porque Portugal exigiu uma indenização para reconhecer a independência no Brasil, que era o Brasil assumir a dívida externa de Portugal com a Inglaterra. Essa dívida foi paga na Segunda Guerra Mundial, mas depois nós fizemos outras nos governos do Juscelino e mais ainda nos governos militares. Então, dívida externa de qualquer país é um ótimo negócio para os banqueiros, para os especuladores. Não é um negócio nada bom para o povo, porque depois tem de trabalhar mais e sacrificar para pagar. Muito bem. O que é essa crise que nós tivemos agora na década de 0 e que se arrasta para a década de 10? Os bancos europeus, ali no meio da crise das hipotecas nos Estados Unidos, né, reclamaram que não tinham liquidez, que eles estavam contaminados pelo problema nos Estados Unidos e pediram à União Europeia ajuda para ter mais liquidez. E a União Europeia pegou dinheiro dos países, dinheiro do contribuinte europeu, de cada um dos membros, né, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Itália e tal, pegou esse dinheiro e emprestou para os bancos europeus a juros baixíssimos e a prazos a perder de vista. Para quê? Para que os bancos europeus pegassem esse empréstimo, esse dinheiro emprestado, e fizessem empréstimos a outros, a juros maiores. Bom, até aí é o modo lucrativo normal de funcionar dos bancos. Mas olha o detalhe. Os países europeus, de onde esse dinheiro tinha saído, resolveram tomar o dinheiro emprestado dos bancos para os quais eles haviam emprestado a juros maiores e a prazos menores. Ou seja, eles estavam colocando na mão dos banqueiros, beijado, o lucro que eles queriam sem fazer nada. É isso que eles fizeram. Eles emprestaram dinheiro para esses bancos e depois se endividaram junto a esses bancos, de forma que eles pagassem juros maiores para esses bancos e esses bancos pagavam juros menores para eles a um prazo muito maior. Então, um lucro garantido. O que aconteceu? Aconteceu que para os bancos não estava bom isso, não era suficiente. E eles começaram com a seguinte pressão no mercado financeiro: nós desconfiamos que vocês não nos pagam. Ou seja, que esses estados nacionais não iriam pagar o dinheiro que tomaram emprestado dos bancos, que era dinheiro deles mesmos. Né? E começaram a pressionar para que alguns países que tinham uma situação política mais frágil recorressem ao FMI. Ou seja, o risco dos bancos não receberem seria eliminado passando-se para o FMI. O FMI que talvez recebesse o calote desses países membros. Mas aí o FMI emprestaria de novo para os países europeus pagarem a dívida que eles assumiram com esses bancos privados. Que na verdade é uma dívida dos bancos privados com eles. Ora, quando entra o FMI na jogada, os brasileiros já sabem desde o tempo do Delfim Neto. O FMI quer garantias. E as garantias do FMI são como aquele xerife de Nottingham na história do Robin Hood. Vamos virar a pessoa de cabeça para baixo para ver se cai uma moedinha. Entendeu? Então, o que aconteceu? Os países europeus, para darem a garantia que o FMI pedia, eles passaram a cortar salários dos funcionários públicos, demitiram funcionários públicos,
reduziram as pensões de aposentadoria. E esses eram os requisitos que o FMI impôs. Exigia, aumentaram a carga tributária, diminuíram investimentos em infraestrutura, diminuíram gastos necessários, até com serviços essenciais. Então o resultado é que hoje na Europa o desemprego é recorde, a saúde pública não está funcionando, as escolas estão tendo condições precárias de funcionar, as estradas não são consertadas, os trens vivem tendo problemas porque precisam de reparo e manutenção, não acontece, as pessoas estão ganhando menos porque estão pagando mais impostos, o seguro-desemprego também está menor e é cortado logo. Enfim, existe todo um sistema que supera os campos de concentração, porque vão matar a população dali, da Grécia, da Itália, da Espanha, de Portugal, da Irlanda e do Reino Unido, que são os países que aceitaram fazer esse jogo. Os principais bancos europeus estão ficando riquíssimos. Inclusive os bancos de Portugal enriquecem astronomicamente em comparação à população que empobrece terrivelmente, porque os bancos portugueses são os grandes investidores da dívida portuguesa. Então eles estão recebendo tudo. E o mesmo governo de Portugal, do primeiro-ministro Passos Coelho, que é social-democrata, não sei se vocês já ouviram um partido assim chamado social-democrata por aqui, né? Então, e esse primeiro-ministro Passos Coelho, ele além de fazer todos esses cortes, de estar mandando embora funcionários públicos, está prevendo ainda mais alguns bilhões de euros em ajuda aos bancos. A Espanha também, com 25% de desemprego na sua população, também fala que precisa ajudar ainda mais os bancos. A Inglaterra cortou completamente as bolsas de estudo no tempo do John Major e agora só tem crédito estudantil lá, para você fazer qualquer faculdade lá. E agora aumentou não só o valor das mensalidades, porque as universidades são todas públicas, como aumentou também os juros do empréstimo para os estudantes pagarem as mensalidades das escolas. E estão mandando embora também funcionários públicos, as repartições públicas estão fechando, até postos do correio estão sendo fechados. Está muito difícil. Eu conversei inclusive com professores universitários esses dias, eles reclamam que não há condições de trabalho, que não há como receber estudantes, porque os estudantes estão sem condições de estudar, a não ser que venham os ricos do mundo para lá. Isso eles disseram, quem for milionário, se quiser estudar na Inglaterra, ótimo, mas os próprios ingleses da classe média estão tendo dificuldade em fazer faculdade e uma pós-graduação. Então é esse o quadro da crise mundial, entendeu? E que só pode ser enfrentada se disserem para os bancos o seguinte: olha, ou vocês estão mentindo e não tem prejuízo nenhum, porque vocês já tiveram um lucro fantástico, então vamos parar de ir com um lucrinho um pouco, ou vocês estão dizendo a verdade que vocês vão quebrar, mas isso não importa, porque é preferível que os bancos quebrem do que os países quebrem. É isso que está faltando. Na Grécia, o povo tentou fazer assim, votou num partido de esquerda que prometia enfrentar os banqueiros, mas não teve a maioria, dissolveu no parlamento, fizeram outra eleição, veio agora um outro partido de centro-esquerda que não está enfrentando os banqueiros. E curiosamente pouca gente fala da dívida que a Grécia tem a receber da Alemanha por causa da Segunda Guerra Mundial, que não é só indenização, não. A Alemanha, quando ocupou a Grécia, tomou dinheiro emprestado do Banco Central grego e nunca pagou, mas tomou emprestado forçado, ou seja, tomou de assalto, ou seja, o Banco Central grego foi obrigado a financiar a máquina de guerra de Hitler em parte.
É isso, Yara, que está acontecendo. Isso está acontecendo. E os reflexos no Brasil são grandes. Sim. E nós também estamos com o problema de dar dinheiro para o banqueiro e a gente não ter. A gente tem esse problema também. E a gente tem problema também com exportação, que é o seguinte. Para o Brasil, o mais interessante é exportar bens industrializados e não matéria-prima primária. A matéria-prima ela não agrega valor, né? Mas o que está acontecendo é que nós temos dificuldade de exportar para esses países que compram bens industrializados nossos, no caso os Estados Unidos e Europa, e estamos exportando muita matéria-prima para a China, que nos vende bens industrializados, né? E a gente sabe que as condições de trabalho na China são de semi-escravidão, totalmente precárias, são piores que aqui, e eles conseguem botar produtos a preço muito mais baratos do que os nossos, porque um brasileiro já não vive com R$100 por mês, nem com 700, não vai viver com R$10 por mês, que é o salário que tem na China. E sobre o fato de a China ser praticamente dona, entre aspas, dos Estados Unidos. Eles aprenderam a conhecer o inimigo e a vencer o inimigo por outro modo. Primeiro eles se aproximaram dos Estados Unidos, se afastando da União Soviética, e depois eles passaram a comprar políticos dos Estados Unidos financiando campanhas. A partir daí eles conseguiram tudo mais fácil para si. Só que veja bem, podemos criticar muito os chineses, mas eles têm uma vantagem sobre os políticos brasileiros, é que eles defendem os interesses da China. Os nossos políticos defendem os interesses dos Estados Unidos, da Europa e agora da China também, e não os nossos próprios interesses. Verdade. Isso é preciso. Haja vista a própria televisão cobrir os Estados Unidos como se cobrissem o Brasil. Sim. O que acontece lá é mais importante do que acontece aqui. Somos colonizados ainda, temos pelo menos essa mentalidade. No caso, um estouro de gás na favela pode aparecer ou não no Jornal Nacional. Aparece certamente no Datena, que não é considerado chique, né? Agora, um estouro de gás nos Estados Unidos sim vai aparecer no Jornal Nacional e vai estar preocupando a segurança do mundo. Verdade. Então nós tivemos uma excelente aula com o professor Marminho sobre a crise internacional que desde 2008 e talvez muito antes disso vem afligindo o mundo inteiro, inclusive agora chegou a Grécia, a Espanha e a países que a gente nunca tinha visto contar nos últimos 15 anos que estava passando por uma situação dessas. Então a gente agradece o professor Marminho a aula e vamos ter outra na próxima quinta-feira. E muito obrigada, professor. Obrigado e, gente, sempre desconfiem do noticiário econômico. Verifiquem se o que vocês ouvem é verdade. Verdade. E sempre desconfiem do noticiário internacional, dependendo de quem esteja te dando a informação.